Hoje a gente vai mergulhar num dos poemas mais intensos e poderosos da antiguidade. É um cântico que Davi escreveu logo depois de ser salvo de todos os seus inimigos, inclusive do rei Saul. É uma jornada em tanto, sabe, que vai do desespero mais profundo até uma libertação triunfal. Então, vamos juntos desvendar essa história. Logo de cara, o poema já joga na mesa a sua declaração mais forte. Essa frase é a imagem central que vai guiar toda a narrativa. Ela já define o tom de tudo que vem pela frente. É um testemunho de força, de uma proteção divina que parece simplesmente inabalável. E é assim que a primeira parte começa, como um cântico de libertação. O curioso é que, antes mesmo de contar qual era a crise, Davi já celebra o resgate. Ele primeiro estabelece quem é o seu salvador, usando uma série de metáforas muito fortes. Olha só como cada um desses termos vai construindo uma camada diferente de segurança. Rocha é a base, o fundamento sólido. Escudo já é uma proteção ativa, ali no meio da batalha. Uma torre alta te dá uma visão de cima, longe do perigo. Juntas, todas essas imagens pintam um quadro de segurança total, completa. Mas claro, toda essa celebração só faz sentido por causa do que aconteceu antes. E agora, a narrativa nos leva para o olho do furacão. O tom muda completamente para mostrar a profundidade da crise que Davi enfrentou. É um momento de pura angústia, de pavor mesmo. A primeira imagem que ele usa é a de um afogamento. Tenta imaginar essa sensação de ser completamente engolido por forças gigantescas que não dá para evitar. A tensão do poema começa a subir a partir daqui. E como se não bastasse, ele adiciona as torrentes da destruição. Não são só ondinhas, é uma inundação caótica, violenta, o tipo de força que paralisa, que aterroriza. A sensação de perigo aqui só aumenta. E para fechar essa descida ao desespero, vem a imagem mais sufocante de todas. Estar amarrado, preso pelas cordas da sepultura. É a metáfora final do aprisionamento, sabe? Da falta total de esperança. Nesse ponto, a morte parecia ser o único caminho possível. E aqui, bem no fundo do poço, que tudo muda. Do meio desse abismo surge um grito. Este é o momento crucial do poema, a passagem daquela passividade do desespero para a ação de clamar por ajuda. E a narrativa nos conta que esse clamor foi ouvido. A resposta para esse clamor não é nada sutil. Pelo contrário, é o clímax dramático da canção. A gente entra agora na parte que descreve uma intervenção cósmica, uma fúria divina que chega a abalar os fundamentos do universo. A resposta acontece em 4 estágios bem claros e poderosos. Primeiro, o grito é ouvido, em seguida, como reação, a terra treme, depois, uma descida dos céus e, por fim, a ação final. Os inimigos são espalhados. É quase uma sequência de cinema, de causa e efeito. E a descrição dessa intervenção é de tirar o fôlego. O poema usa as imagens mais impressionantes da natureza para descrever essa ação. Fumaça, fogo que consome tudo, trovões, raios. Não é uma ajudinha silenciosa, não. É uma demonstração avassaladora de poder. E o mais incrível é que depois de todo esse caos cósmico, a ação se torna pessoal, íntima. No meio daquela tempestade toda, uma mão se estende e o resgata daquelas mesmas águas profundas que o ameaçavam. O ponto central é esse. Toda aquela demonstração de poder universal resulta num único ato de salvação individual. Agora que a salvação está garantida, o poema muda de foco para explicar o porquê. Davi não encara o resgate como um golpe de sorte. Para ele, foi uma consequência direta das suas próprias ações, do seu caráter. Aqui a lógica do poema fica muito clara. Para cada ação de fidelidade de Davi, existe uma recompensa divina correspondente. O argumento dele é que foi a sua retidão, a tal pureza das suas mãos, que ativou essa intervenção. É uma relação bem direta, de causa e consequência mesmo. E essa ideia é reforçada aqui. A lógica é que a resposta divina acaba espelhando o caráter da pessoa. Fidelidade atrai fidelidade. Retidão atrai retidão. Esse é o princípio moral que sustenta toda a segunda metade desse cântico. E tudo isso nos leva à grande conclusão. Depois de passar pela angústia, pela intervenção e pela justificação, o poema termina exatamente como começou, com louvor. Só que agora não é apenas uma declaração de fé. É uma celebração que vem de uma vitória real, uma vitória conquistada. Os resultados desse resgate são muito concretos. Davi não foi só saldo da morte. Ele ganhou força para lutar, viu seus inimigos serem derrotados e sua liderança foi consolidada. Ele foi completamente transformado, de uma vítima quase morta para um líder vitorioso, que comandava nações. E assim o poema se fecha, voltando para aquela imagem inicial.
A rocha, que no começo era um símbolo de refúgio e de abrigo, agora é a rocha que salva, uma fonte de vitória. O círculo da história, tanto emocional quanto temático, se completa de um jeito triunfante. No fim das contas, a gente fica com essa questão central que o próprio poema levanta. E na narrativa de Davi, a resposta parece ser uma mistura de 3 coisas: o clamor na hora da angústia, uma intervenção poderosa e, o ponto-chave, uma vida de retidão. Essa jornada aqui, no poema, consegue transformar o som do desespero no som do triunfo.